apreciação do tema Como Melhorar o Enem e a Base Comum Curricular do Ensino no Brasil. A mesa já está aqui à minha esquerda, o professor acadêmico Wagner da Silveira e Silva. Eu convido a professora Carla Monerá, presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação do Rio de Janeiro. Chegou na casa dele, na cabeceira. Com a professora Ana Carolina, que é uma experiente na área de concurso de vestibular, que é da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, corresponde às secretárias de Educação do país. O professor Alício Costa Lima, que é o presidente nacional da União, eles não conseguiu vir, está em Fortaleza, e nós vamos iniciar com o professor Zé Raimundo Martins Romeu, está enfermo, consegui falar na hora do almoço com a residência dele, ele não está bem, nós estamos pedindo oração para ele recuperar, que não está bem, mas eu vou compor a mesa também com o presidente do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, que eu convido para tomar assento à mesa, como também o vice-presidente para a América Latina do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, e representando os presidentes das academias estaduais, eu convido o presidente da Academia do Paraná, Academia de Letras do Paraná, e representando as academias estaduais, o presidente da Academia de Teresópolis, também para tomar assento à mesa, compondo esse conjunto representativo dos que estão no plenário desta sessão da nossa academia. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicas, nós colocamos esse tema porque ele está na ordem do dia. E durante o almoço nós conversamos com o presidente da Academia Brasileira de Letras, foi um almoço praticamente de trabalho, porque conversamos sobre esse tema, sobre o temário. Ele disse que o Enem está ainda em processo de aperfeiçoamento, mas que o currículo básico da comum curricular ainda estamos discutindo. Nada é estático, imóvel. Tudo se pode, através da inteligência, do esforço, fazer mudanças. E esse congresso visa contribuir para mudanças. Nós sempre temos de fazer mudanças. A única coisa que não muda é mudança. Então, nós vamos ter o prazer de iniciar ouvindo a professora Ana Carolina. Quando nós ligamos lá para o presidente da SESGRAN Rio, que é presidente da Academia Brasileira de Educação, o professor Serpa, ele indicou aliás, a professora Fátima Cunha também falou a seu respeito, aquela que seria a melhor, a mais entendida, a mais especializada em questão de vestibular, não é? Eu acho que muita gente aqui tem netos, talvez ter filhos fazendo o vestibular. Lá em casa são 13 fazendo vestibular, fizeram vestibular. Eu tenho 14 netos. E é uma aflição não só deles para fazer o Enem, mas a aflição da família inteira. É tal de avó de joelho rezar para que ele consiga fazer a redação até o final. O ano passado foi tudo numa vez só. E um deles disse, eu não consegui mais, não tinha mais força para redigir. Eu estava cansado, exaurido, esgotado. Eu não tinha mais força nem para pensar. E depois disse um outro, eu não tinha nem vontade de querer. Eu já estava em estafa. Estafa é o grau mais avançado de fadiga. É aquele momento que você não tem força nem nas mãos para redigir. Essa crueldade
estava sendo feita para a nossa juventude ser selecionada para fazer curso superior. Nós estamos aqui para tentar, com a nossa experiência de vida, com professores, com alguns são professores, eu acho que a maioria aqui é constituída de professores, mas com a nossa experiência na área cultural, educacional, oferecer propostas de equacionamento para esses desafios que todos nós da sociedade vivemos. Algumas sugestões e propostas já chegaram. Eu recebi do nosso querido professor Maximiano algumas sugestões, teve cuidado de sugerir vários tópicos, com a experiência dele, com um homem com vivência extraordinária, no alto da juventude, seus 91 anos de juventude, está ele ali, que eu peço que fique de pé para receber os aplausos pelo seu vigor intelectual. Maximiano, recebe as homenagens pela sua perseverança no esforço universitário. Membro da Academia Brasileira de Filologia, está criando novas academias. É um exemplo a ser seguido por todos nós. Muito obrigado. Ele ofereceu várias sugestões e propostas. Já chegou aqui uma outra sobre ética, sugerindo criar comissões de ética em todo estabelecimento de ensino, com a presença de professores, pais, alunos, falar de ética, até essa ética sair escondidinho na gaveta e vir cá para fora para ser uma imagem positiva nas ações. Não basta, não é suficiente a eloquência, precisamos ter ações éticas. Nós ouvimos ontem uma palestra magistral do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Ouvimos hoje a professora Flávia, também uma palestra extraordinária, e ouvimos outras palestras, de modo que todos nós estamos com anseios de contribuir de alguma forma, para que este congresso não fique nesse hotel, que não seja encerrado amanhã, que se continue. E nós vamos fazer continuar este congresso arremessando as conclusões, as sugestões, para que haja efetivamente uma mudança no panorama educacional, cultural e, sobretudo, do sentimento ético na nossa postura diante da sociedade, mas diante de nós mesmos, daquilo que nós temos obrigação de fazer e sempre fazer o bem, evitando o mal. De modo que eu vou passar a palavra para a educadora Ana Carolina, que traz consigo uma larga experiência, embora sendo tão jovem. A professora Flávia disse que ela tinha 36 anos de magistério, e quem falou depois dela, que ela disse, puxa vida, eu não tenho isso de idade, cochilou no meu ouvido. Ela está aqui, está? Ela veio de Rio Bonito, cheio do espírito de Leir Moraes e de Belopes, né? E logo depois ela falou, mas ela não tinha 36 anos de idade. E a Flávia, com a sua larga experiência de mais de 36 anos, falou antes dela. Ela chegou a tremer. Não foi? Está tremendo. Bom, eu vou passar o microfone para, melhor do que eu, falar, né? Também a Miriam Paura transbordou de experiência com a sua vivência universitária, trabalhando sempre a favor da educação e da ética. Eu passo com muito prazer a palavra para a professora Ana Carolina. Muito obrigada, professor. Eu vou levantar só em função do PowerPoint. Já começo em desvantagem, porque não tenho nem o conhecimento todo da professora Flávia e nem mais tanto tempo para aprender, porque eu já tenho muito mais de 36, então já começo em desvantagem. Mas, esse aqui está funcionando? Acho que está, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Poder representar a Fundação César Henrique é um prazer muito grande.
Na realidade, essas 3 palavrinhas, educação, cultura e ética, são bastante significativas para a nossa instituição, que tem 45 anos de história, pautados, na realidade, na tentativa de contribuir de alguma forma para a melhoria da educação e da cultura no país, sempre pautados por uma plataforma de ética. E eu confesso assim que quanto mais eu estudo educação e cultura, mais dificuldade eu tenho de conseguir definir um conceito e outro, porque na realidade eles estão tão misturados, né? É uma coisa assim que a gente determinar onde termina a educação, começa a cultura, e a ética, de uma certa forma, também permeia isso tudo. E aí, quando nós recebemos esse tema, Enem, como melhorar o vestibular, que é outro tema que nos é muito caro. Na realidade, a nossa instituição começou com a criação do vestibular unificado 45 anos atrás, quando existia, na realidade, a necessidade de tentar suprir uma demanda reprimida de resolver a questão dos excedentes, porque cada universidade tinha seu próprio sistema de seleção, e nós tínhamos 2 tipos de problema. Algumas universidades com vagas ociosas, porque nem todos os candidatos tinham conseguido chegar no nível mínimo de excelência, e, em contrapartida, algumas universidades com excedentes de candidatos. O unificado foi implementado. Alguns anos depois, ele começou a deixar de ser utilizado, e quando teve o segundo grande boom de aumento de vagas em universidade, que foi na década de 90, de novo surgiu uma demanda de uma mobilidade geográfica maior e de uma mobilidade social maior para poder preencher essas vagas. O Enem surgiu em 98, não exatamente com o objetivo de promover o acesso ao ensino superior, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, de alguma forma, hoje em dia, tem conseguido suprir um pouco isso. Na realidade, antes de falar sobre o exame em si, eu gosto sempre de pensar um pouquinho no conceito atual de avaliação. A avaliação tem a grande vantagem de ser uma área de conhecimento que ainda está em construção, e quando a gente tem uma área de conhecimento que está em construção, com os grandes estudiosos e criadores vivos ainda, isso traz uma magia extra, um desafio um pouco maior. E, na realidade, em linhas gerais, a gente pode dizer que é um processo pelo qual se emite um juízo de valor a respeito de um foco ou objeto que está sendo avaliado. E, obviamente, que para emitir esse juízo de valor, a gente tem que ter claros critérios de excelência e os nossos indicadores, sempre que quisermos fazer uma avaliação profissional. E esses exames de acesso ao ensino superior, seja um vestibular, seja o Enem, ou outros métodos que ainda existem, lançam mão de uma prova que muitas vezes nós nos questionamos, será que só uma prova é suficiente para isso tudo? Para avaliar um aluno, com certeza, uma prova não é suficiente, mas para esse tipo específico de avaliação, é o instrumento que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, que é viável para ser aplicado em larga escala. E aí, antes de discutir a prova propriamente dita, é importante a gente lembrar um pouquinho que ela precisa estar adequada ao nível de aprendizado exigido dos candidatos. Então, tem que ser uma prova, sem dúvida nenhuma, tecnicamente bem feita, que tenha condição de discriminar os melhores candidatos dos piores candidatos, de fornecer um resultado preciso, articular competências e habilidades com os conteúdos previstos em edital. Tanto a professora Flávia quanto a professora Miriam colocaram isso de uma forma brilhante. A necessidade de termos conteúdos que, de fato, são relevantes, são significativos para esse estudante, e conseguirmos explicar para esse estudante, de forma clara, a utilização desse conteúdo e ter uma prova que seja capaz de aferir até que ponto esse aluno fez a memorização, passou da memorização, conseguiu chegar na fase de análise, de interpretação, e consegue demonstrar que desenvolveu competências necessárias para poder ingressar no nível superior. Em que nível superior? A prova também precisa considerar o perfil dessa instituição de ensino, o projeto pedagógico e quem é esse aluno que nós precisamos formar. E aqui eu já posso antecipar um pouquinho uma angústia que eu tenho, que, de alguma forma, eu percebo que nós discutimos demais o formato dessa prova, o conteúdo dessa prova, o tempo de duração da prova.
esses anseios todos da família, como o professor Rodenir colocou muito bem, eu, às vezes, enquanto mãe, fico preocupada quando a gente vê assim, uma escola, uma criança está no 7º ano e os pais estão preocupados com o Enem. Qual é o projeto pedagógico da escola para o Enem? Eu falo, gente, será que a escola tem projeto pedagógico para o Enem? Ou tem um projeto pedagógico para formar um aluno, para formar um cidadão? E ir bem no Enem, na minha cabeça, é uma consequência de uma educação de qualidade, seja no Enem, seja para fazer uma prova para estudar, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, no interior do Brasil, enfim. Um aluno que está bem preparado, ele vai ter o direito de escolher o que ele quer fazer, ele vai ter um empoderamento para poder tomar suas próprias decisões. E, nesse sentido, eu queria retomar um pouquinho da história do Enem e das funções do Enem hoje, porque, na realidade, o Enem surgiu em 1998, foi quando foi feita a primeira aplicação. Eu me lembro que, naquela altura, quando nós sentamos para discutir, para ler edital do Enem e poder implementar o Enem foi início de 97, exatamente, para ele começar a ser implementado em 98, ele, na realidade, se propunha a ser um instrumento que permitisse ao aluno realizar uma reflexão e uma autoavaliação sobre como ele estava terminando o ensino médio. E, naquela época, a gente discutia tão pouco essa questão da importância da autoavaliação, de uma avaliação externa, como é que a gente conjuga as duas coisas. Eu me lembro que, enquanto professora universitária, eu já tinha uma série de dúvidas e de questões sobre aquela prova que a gente aplica para o aluno. E como é difícil a gente avaliar uma turma que a gente já acompanhou um semestre inteiro, imagina propor uma prova para alunos que a gente sequer conhece, que a gente não está acompanhando ao longo do ano, e com uma diversidade gigantesca, porque, na realidade, a gente imaginar que é o mesmo grupo de alunos, independentemente de rede de ensino, independentemente da proposta pedagógica da escola, da onde esse aluno nasceu, dos hábitos culturais que estão cercando esse aluno, essa escola, porque, mesmo escolas próximas, a gente sabe que, de uma certa forma, a escola é um espelhinho da comunidade onde ela está inserida. Às vezes, a gente tem uma escola que está meia hora de outra, mas que tem uma cultura interna completamente diferente da outra. Os do Enem, eles se propõem a ser utilizados para 7 coisas, desde compor a avaliação do ensino médio no país, subsidiar a implementação de políticas públicas, como toda avaliação deve fazer, criar referência nacional para o aperfeiçoamento do currículo do ensino médio, desenvolver estudos e indicadores para a educação brasileira, estabelecer critérios de acesso a programas governamentais, constituir parâmetros para a autoavaliação do participante, que foi o primeiro objetivo do Enem, está presente até hoje. O acesso ao ensino superior, ele, na realidade, não está aqui. Quando aparecem todas as finalidades para as quais o Enem é facultado, aí sim aparece a utilização como mecanismo para acesso à educação superior ou processos de seleção no mercado de trabalho. Difícil a gente imaginar uma prova única para fazer tanta coisa, né? É um desafio. Aonde estão essas competências que foram tão mencionadas na discussão anterior e que tornam a surgir agora dentro do Enem? Na realidade, dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações de problema, construir argumentação e elaborar propostas são os eixos cognitivos que, no fundo, são 5 grandes arquicompetências. Eu confesso assim, que cada vez que eu leio isso, apesar de ler várias vezes, eu tenho um pouco de medo. Porque eu fico imaginando assim, que bom seria se eu tivesse a certeza que todo estudante que conclui o ensino superior no Brasil domina bem essas 5 competências, né? Quantas vezes a gente está numa banca de mestrado, até de doutorado, e a gente olha e pensa, essa argumentação não foi tão bem construída. Ou dominar linguagens é uma coisa assim que vai desde escrever bem numa linguagem matemática, passando por dominar bem o idioma materno, entender leitura de mapa, gráficos, tabelas, enfim. Eu quero muito acreditar que nós vamos chegar num ponto onde teremos todos os nossos concluintes de ensino médio dominando essas 5 grandes competências, até porque, tanto enquanto educadora, como professora, como cidadã, a gente sempre quer acreditar
que toda proposta de ensino que nós temos é para todos, e que nós estamos melhorando e trabalhando para que cheguemos num momento onde teremos a universalização desse acesso, onde só não vai fazer o ensino superior quem decidir não fazer, até porque, de fato, isso é uma opção, uma escolha de vida. Mas é nossa obrigação criar todas as condições para que qualquer um possa tomar essa decisão. E aqui um pouquinho sobre o formato da prova, que não sei se chega a ser muito relevante nessa discussão. E aí isso me faz voltar um pouquinho e pensar em todas as questões voltadas para as teorias, diferentes teorias e abordagens avaliativas. E eu sempre tenho assim uma dificuldade enorme de escolher qual é a melhor abordagem avaliativa, até porque eu, de fato, acredito que não existe a melhor, existe a mais adequada para uma determinada situação, mas algumas coisas acabam, de alguma forma, permeando toda a nossa discussão a respeito de avaliação. Eu sou suspeita porque eu sou assim, fã incondicional do professor Michael Scriven. Ele é conhecido por muitos como filósofo da avaliação. E, algum tempo atrás, ele deu uma palestra, agora já tem alguns artigos dele falando sobre isso, onde ele prevê 3 revoluções da área de avaliação, e parte dessas revoluções a gente já consegue observar em outros países, no Brasil também. Eu acredito que a questão da legitimidade científica, nós avançamos muito, apesar da gente ter começado a fazer avaliação de forma profissional um pouquinho depois de outros países mais desenvolvidos, mas eu diria que atualmente, em termos de psicometria, eu não vejo, quando eu vou a congressos ou quando participo de discussões, eu tenho a sensação de que o Brasil está, felizmente, de acordo com o estudo da arte, com o que vem sendo feito, e acredito que nós temos essa questão da legitimidade científica, na medida em que a avaliação vem sendo tratada como uma área da ciência. Ela pegou emprestado muitas das técnicas de pesquisa, apesar de ser completamente diferente da pesquisa, seja pelos seus objetivos, seja pelo tempo, seja pelo resultado final. A questão da disciplina alfa, atualmente nós estamos começando a ter alguns cursos de graduação, mesmo fora da área de avaliação, que começam a trabalhar com avaliação como uma das disciplinas obrigatórias, como matemática, como a língua materna, etc., e disciplina paradigma, na medida em que ele acredita que a avaliação vai ajudar outros cursos de graduação a se organizarem a partir do estudo e do conhecimento de processos avaliativos. Porque, na realidade, a avaliação só faz sentido se for, de fato, um processo para promover melhoria, tentando utilizar uma abordagem apreciativa, onde a gente consegue apontar o que precisa ser melhorado, mas primeiro reforçando o que já funciona bem. E aí eu tento cotejar tudo que a gente pensa em termos de avaliação, porque a gente não pode, como falamos há pouco, imaginar uma avaliação desconectada do ensino, dos nossos objetivos educacionais, com os 4 grandes pilares propostos pela Unesco para a avaliação do século XXI, aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a ser. E aí, cada vez que eu vejo isso, eu entro em crise. Porque, na realidade, sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso tudo. E é lindo, né, quando nós pensamos aprender a conhecer, na medida em que o aprendizado tem que ser lúdico, nós temos que ensinar o nosso aluno a ter a sede do conhecimento, a perceber que o conhecimento é uma coisa contínua que ele vai levar até o último dia de vida, que o aprendizado é uma coisa que não termina nunca, que ele tem que aprender a fazer isso sozinho, aprender a fazer na medida em que ele vai conseguir juntar a teoria com a prática, vai ser um cidadão que vai contribuir de alguma forma com a sociedade, trabalhar com toda a questão das múltiplas inteligências para o aprender a conviver, o aprender a ser, vai ser uma pessoa capaz de se relacionar, vai ser uma pessoa feliz. Alguém aqui comentou sobre felicidade, que eu costumo brincar que felicidade não é o luxo, é uma necessidade. Nós precisamos nos lembrar disso, né? Quando eu escuto alguém falar, meus netos entraram em pânico, a família inteira apavorada, e eu fico pensando assim, que direito nós temos de fazer isso com crianças? Porque, no fundo, ser feliz é preciso, é necessário. É claro que temos que respeitar a felicidade do próximo, mas temos
que lutar por isso. E o aprender a ser, toda a questão do autoconhecimento. E com isso tudo eu fico refletindo uma grande dicotomia que existe entre o nosso discurso do que deveria ser educação e a nossa prática do que é a nossa educação no ensino fundamental e no ensino superior. E aí fico pensando um pouco, quando a professora Miriam colocou tão bem a questão de quem é que está educando esses alunos. É a escola, é o professor? Quando é a novela? Quando a professora Flávia coloca toda a preocupação acerca da questão ética e como isso está sendo desenvolvido, e eu fico imaginando, nós não estamos mais na época das grandes navegações, nós não temos mais tutores que dominam da arte à ciência para poder educar essas crianças. Nós formamos professores que chegam na sala de aula para ensinar só a matemática, só o português, só a história, só a geografia. Eu confesso, eu tenho que falar baixinho. Sabe o que me deixa assustada? Quando eu penso que eu preciso de 6, 7, 8 professores para revisarem uma prova de vestibular. Quando eu escuto um professor falar assim, professora, minha área é língua portuguesa. A senhora quer que eu leia história, geografia e matemática? Aí eu fico pensando assim, nós fizemos ensino fundamental, concluímos o ensino médio, fizemos faculdade, muitos de nós fizemos mestrado, doutorado, e aí eu preciso de 7 doutores, 8 doutores para revisarem uma prova que um menino que está terminando o ensino médio vai fazer. Eu não sei, isso me assusta um pouquinho. Não sei assim, se eu sou uma pessoa assustada por natureza, mas isso me preocupa muito, porque eu fico pensando, será que eu não teria que sentar? Será que qualquer um de nós que estamos aqui hoje não teríamos que ter condição de sentar e fazer, preparar o gabarito dessa prova? E aí fico pensando, será que realmente é tão necessário? Eu acho que isso acaba promovendo, inclusive, uma reflexão sobre esse conteúdo que está ali, a necessidade desse conteúdo. É claro que eu não tenho a menor dúvida de que precisamos fazer uma prova que discrimine, tem que ser uma prova classificatória para esses fins. Não estou falando de avaliação formativa, daquela avaliação que a gente faz ao longo do ano com as nossas crianças em sala de aula. E essa dicotomia entre o que nós falamos e o que nós fazemos me assusta muito, porque a avaliação ela precisa estar em sintonia com os nossos objetivos e com a nossa prática. Senão ela perde um pouquinho o sentido. E aí, tentando encontrar um pouco por que isso acontece e tentando me localizar um pouco nisso tudo, a gente volta... Aristóteles foi tão citado hoje aqui, né? Mas é difícil falar da nossa existência sem pensar nele. E, realmente, na nossa sociedade ocidental, é difícil falarmos do nosso desenvolvimento sem pensar na lógica binária e excludente do ser ou não ser, e na racionalidade de Descartes, que, na realidade, de alguma forma, promoveu uma grande fragmentação da nossa realidade. Tudo que nós estudamos tudo é muito forte, mas, enfim, grande parte do que nós estudamos de matemática hoje foi muito impulsionado pelos estudos dele. Mas, de alguma forma, é necessário lembrar que são recortes e formas de reescrever certos fenômenos que tentam explicar um traço latente da realidade. Nós não estamos observando a realidade em si. E quando nós fazemos isso de alguma forma, nós estamos dissociando completamente o conhecimento do sentimento. E temos uma proposta para formar um estudante de uma forma holística, pretendemos oferecer uma formação integral, discutir nas escolas toda uma questão de ética, de moral. E aí eu vou pedir licença para a professora Miriam aproveitar um pouquinho a pergunta, mas essa parte fica com quem? É o professor de matemática, de português, de história, de geografia? Os pais? E como é que os pais entram dentro disso? E, muito possivelmente, vocês devem estar pensando, mas ela não ia falar sobre o Enem, sobre o vestibular? Mas eu tenho uma certa angústia de imaginar uma prova onde a gente não consegue saber exatamente para quem a gente está aplicando essa prova, porque é esse estudante, e quem é esse estudante do ensino superior que a gente quer formar. Porque esse mesmo problema que nós temos no ensino médio, nós também temos no ensino superior.
Será que os professores de ensino superior, a gente tem um currículo de fato tão integrado? A gente consegue observar uma transdisciplinaridade? Existe essa discussão ética permeando todas as cadeiras? Enfim, tem uma fala do Akiko sobre transdisciplinaridade que, para mim, é fundamental, onde ele fala numa democracia cognitiva. E ele fala de relações e pontes entre os diversos saberes de ciências exatas, humanas e artes, que isso é uma outra coisa assim, que me incomoda muito, quando muitas vezes a gente está começando um processo avaliativo e a pessoa olha para mim e pergunta assim, mas a abordagem vai ser qualitativa ou quantitativa? E aí eu fico assim, parada, olhando. Não, eu gostaria de um questionário do tipo fechado, para poder... Mas, por favor, professor, por favor, diretor, por favor, secretário, qual é a nossa questão avaliativa? E muitas vezes a pessoa sabe me dizer o instrumento que quer utilizar, sabe me dizer que quer uma abordagem quantitativa ou qualitativa, mas não sabe me dizer qual é a questão avaliativa. Eu quero fazer uma avaliação. Eu falo, olha que coisa boa, né? Mas, enfim, e isso, de uma certa forma, tem uma relação muito grande com essa fragmentação do ensino que a gente estava conversando. Porque construir essas pontes, construir essa democracia cognitiva, exige que haja uma transitação nessas diferentes áreas. E se nós observarmos o nosso ensino superior, especificamente no Brasil, nós hoje temos isso. Infelizmente, nós temos determinados cursos que são extremamente quantitativos, e que tristeza quando a gente chega para um aluno brilhante em matemática, brilhante em física, brilhante em estatística. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque minha formação básica é em estatística e engenharia da computação. E ele chega para mim e fala assim, mas, professora, eu preciso escrever um relatório? Precisa. E, às vezes, a gente observa determinados erros. Eu não estou falando só de um erro de gramática. Eu estou falando da dificuldade daquele aluno que a gente muitas vezes vê que está prestes a se formar, a virar um profissional numa determinada área, de se expressar. A gente tem dificuldade de entender o que aquele parágrafo quis dizer. Então, isso realmente é uma coisa que me deixa bastante preocupada e bastante assustada. E aí vem a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, como o Nicolesco menciona muito bem, fazendo a complementação da transdisciplinaridade. Isso, sem dúvida nenhuma, vem acontecendo desde meados do século XX. Nós discutimos muito isso, mas que difícil é imaginar isso em larga escala para todas as nossas escolas. E aí isso me remete muito à nossa formação dos professores, porque eu realmente tenho uma dificuldade assim, enorme de entender certas passagens que nós tivemos na área de educação. E uma das coisas assim que me deixa mais angustiada é quando eu olho, por exemplo, e eu vejo que o curso de pedagogia, que na minha cabeça assim, é um dos cursos fundamentais, mais importantes, e eu fico pensando, ele foi criado, essencialmente, não era para formar o professor, era para formar o supervisor pedagógico, o coordenador pedagógico, o orientador educacional, e, de repente, houve uma mudança na legislação e os currículos não mudaram. E ele passou a formar o professor. E esse professor é formado sem aprender o conteúdo do que ele vai ensinar. Aprender toda essa instrumentação de práticas pedagógicas é fundamental, é essencial, não há o que se discutir. Mas imaginar que ele vai ensinar português, matemática, história, geografia, ciências, apenas com o que ele aprendeu no ensino médio. E aí, quando eu olho, porque assim, eu tenho respeito profundo por toda a classe docente, até porque venho de uma família de professoras, e quando eu sento para conversar com a minha avó, com 93 anos de idade, e vejo minha avó falando francês, que ela aprendeu a falar no Instituto de Educação, e posso tranquilamente deixar o meu mais novo, de 14 anos de idade, aos cuidados dela para fazer um dever de casa, a vovó não fez faculdade. Ela fez o Instituto de Educação. Trabalhou durante mais de 30 anos como professora, foi diretora há muitos anos, e ela não tem a menor dificuldade, quando ela pega qualquer material didático,
de sentar com uma criança e de estudar com aquela criança. Agora, ela aprendeu no Instituto de Educação todos esses conteúdos. E tinha toda uma questão da prática docente que era muito rigorosa e levada muito a sério. Não só em termos teóricos, mas quando a pessoa começava a dar aula, tinha todo um acompanhamento de professores mais experientes. Então, isso realmente é uma questão que eu não consigo enxergar como nós vamos conseguir resolver sem mexer nessa questão da formação dos professores. E nos professores que já estão formados, em termos de buscar uma formação continuada, alguma coisa nesse sentido. E do acesso também, né, toda essa questão de cultura, porque quando a gente fala de educação e cultura, nós temos a oportunidade, através do nosso Centro Cultural, de ter vários projetos que são realizados em conjunto com a Secretaria de Educação. E como é bom chegar numa escola e observar que as crianças estão tendo acesso a teatro pela primeira vez, e professores também, mas, por outro lado, que angústia de imaginar aquele professor em sala de aula, precisando ensinar um grupo grande de alunos uma série de coisas, e que olha para a gente e diz que é a primeira vez que está assistindo uma peça de teatro. Então, de alguma forma, eu não sei exatamente como, mas de alguma forma isso tudo tem que ser um pouco repensado e revisitado. Na realidade, eu volto assim um pouquinho para as minhas maiores angústias, que são para poder pensar um pouco melhor num formato de prova para acesso ao ensino superior. Eu não vejo como fazer isso sem pensar, primeiro, qual é o perfil do aluno que nós queremos formar no ensino médio e na faculdade. Infelizmente, às vezes nós conversamos com professores tanto do ensino médio quanto da faculdade e eles não conhecem o projeto pedagógico da escola. Eles não conhecem o projeto pedagógico da faculdade. Outro dia eu escutei isso de um professor. Professora, eu sou professor de ensino superior. Nós não temos projeto pedagógico. Eu respirei fundo, né? Não ia em plenária. Pedi desculpas. Eu falei, professor, só me desculpa. Achei que seria mais delicado. Como qualificar os professores para a formação desses alunos a partir do estabelecimento dessa meta? E, mais do que qualificar, como estender a mão para esses professores, porque alguém aqui também estava mencionando a questão da tecnologia, e realmente eu confesso para vocês que não é mais trivial para mim entrar numa turma na universidade, e eu tenho bastante acesso a atualizações, etc. Eu fico imaginando esse professor que já está formado há 20, 25 anos, enfrentar uma turma de ensino fundamental, de ensino médio, com a rapidez com que essas crianças aprendem essas tecnologias novas, não é nada fácil. E a necessidade também de nós repensarmos o nosso papel enquanto professor, porque o acesso à informação, diferentemente do que era quando eu estudei, ele é muito fácil, né? Nós não precisamos mais do professor para explicar, talvez, aonde está o material, como nós precisávamos antes. A facilidade de acesso a bibliotecas virtuais, etc., é muito grande. Então, isso é uma outra reflexão muito grande que eu acho que é necessária. Quais os instrumentos mais adequados para avaliar esses alunos? Eu fico pensando também esse nervosismo todo que permeia hoje os alunos, professores, escolas. Será que isso não está, de alguma forma, ligado a um processo de insegurança? Porque nós não ensinamos esses alunos a serem avaliados, nós não ensinamos os alunos a promoverem uma autoavaliação e a participarem de avaliações externas? Porque, na medida em que nós promovemos a autoavaliação e realizamos avaliações externas e ensinamos esse aluno a receber o resultado dessa avaliação externa, se ele é um aluno que sabe se autoavaliar, ele tem condição, inclusive, de chegar para o professor e dizer o seguinte: professor, o senhor me desculpa, isso, o senhor tem razão, eu não entendi direito, por isso eu não fui bem na prova. Agora, eu domino esse conteúdo, eu não entendi o seu enunciado. E aí ele tem condição de conversar com o professor e descobrir se a questão estava no enunciado ou se ele tem uma dificuldade de interpretação que é diferente de ele ter uma dificuldade naquele conteúdo específico.
Na medida em que existe esse exercício, ao longo dos 12 anos, 13, 14, dependendo de quantos anos essa criança entrou na escola, de escolaridade, será que ele não vai enfrentar essa prova com um pouco mais de tranquilidade, porque vai ser mais um exame e ele já tem, de alguma forma, a certeza do que ele sabe, do que ele domina, do que ele quer fazer. Certeza é muito forte, mas uma segurança um pouco maior. Certeza acho que a gente não tem nunca, né? Não gosto muito dessa palavra. E, finalmente, como é possível diminuir a diferença entre o discurso e a prática na área de educação. Até porque eu tenho uma convicção de que essa diferença não existe por má vontade, essa diferença não existe porque queremos falar uma coisa e fazer outra, essa diferença existe porque, de fato, não estamos conseguindo fazer, operacionalizar, colocar em prática o que temos enquanto ideal. E isso é uma coisa que gera uma angústia, eu imagino que muito grande, para quem está na sala de aula, para as famílias, para os alunos e para todos nós que queremos ver o país progredir, temos a vontade e o desejo de acreditar que as coisas vão melhorar. Eu tenho a impressão que, com todas essas crises que nós estamos passando, outro dia um pequenininho, afilhado pequeno, me perguntou assim: tia, eu não estou entendendo, afinal, o Brasil está passando por uma crise política ou por uma crise econômica? Aí eu fiquei assim, parada, olhando para a carinha dele, tem umas perguntas que eles fazem que são difíceis, a gente tem que tomar um cuidado grande. Aí eu me ajoelhei no chão, segurei a mãozinha dele e falei assim: meu amorzinho, nós estamos passando por uma crise moral. Porque, na realidade, eu tenho a impressão de que, mais grave do que a crise política e econômica que nós estamos vivendo, nós temos hoje uma crise grande de identidade. Muitas vezes nós dizemos que não está bom, mas nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter um patriotismo maior. Nós aceitamos com muita facilidade: aconteceu isso porque era brasileiro, aconteceu dessa forma porque é no Brasil. E nós temos tantas coisas excelentes acontecendo e que muitas vezes são pouco exaltadas. De alguma forma, eu realmente acredito que nós estamos vivendo uma crise gigantesca de valores. Alguém citou aqui a questão do com recibo ou sem recibo. Pois é, e que, na realidade, não acontece só na área médica. A gente, infelizmente, vê exemplos desse tipo em todas as áreas hoje em dia. E como mudar isso? A única forma que eu conheço é por meio da educação. Então, durmo cada vez menos, me preocupo cada vez mais e gostaria, sim, de agradecer imensamente mais uma vez pelo convite e pela paciência de terem me escutado. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. A Ana falou coisas sérias sorrindo, um sorriso sério. Falou coisas importantíssimas que estão dentro das nossas angústias, das nossas preocupações. E vamos ver se deste plenário e dos outros expositores, se nós vamos projetar alguma nova ideia para melhorar esse contexto, para ser menos cruel a seleção. Tem de começar lá com o fundamental, tem de começar, não é? Para poder o ensino médio, não é? Eu tinha um professor, meu companheiro do Conselho Universitário, professor Messias do Carmo, que era diretor da Faculdade de Farmácia, isso em 1960. Nós estávamos formando a Universidade Federal Fluminense. E nós achávamos que a universidade não era só faculdade de Direito, faculdade de Medicina Veterinária, faculdade. A universidade devia ser universidade. Mas até hoje ainda não é universidade. O que a gente vê é um isolamento. E isto começa lá, sem o espírito universitário, já nesta fase de preparação. Qual tipo de profissional? Nós discutimos na década de 60 que tipo de médico nós queremos formar para o Brasil. Na Associação Nacional de Escola de Medicina. Que tipo de profissional nós queremos formar na engenharia,
na farmácia, na odontologia, na medicina, no direito. Qual é a profissão dos professores nesse tipo de formação para amanhã? Será que nós estamos ganhando por aula e ganhou e acabou? Ou será que nós estamos compromissados de preparar um novo Brasil através das universidades, através do ensino, através do vestibular? Há alguma pergunta prévia na elaboração do programa sobre ética? Não. Eu estou acompanhando dos meus netos e cheguei a alguns sobre redação. Nenhuma pergunta leva ao garoto, ao menino ou à menina, ao adolescente, a discutir conosco o que é ética. Então, o que surge, e aqui está surgindo, e eu já ouvi, por que não ter no programa do Enem um tema ligado à ética na formação educacional? Concorda? Vocês estão de acordo? Nós podíamos sugerir isso? Porque que me interessa ser um grande matemático ou um grande contador se eu faço um mutreta nas contas? O que me interessa ser um grande engenheiro que eu aceito diminuir o cálculo do material que vai ser aplicado para poder faturar mais? O que me adianta ser um grande advogado se eu armo um esquema para fraudar a declaração do imposto de renda? Que tipo de ética nós estamos querendo colocar na formação universitária brasileira? Foi o motivo de ontem de uma boa e substanciosa exposição do presidente do Conselho Reitor. De modo que, pela sua experiência, pela sua vida, pelo seu amor que está, pelo seu sorriso, leve a influenciar a SES Gran Rio. E quem sabe, eu acredito nisso. Eu acredito que uma ideia, quando tem solidariedade, essa ideia ganha dimensões incalculáveis. E aqui tem alguns exemplos. Eu citei esse professor Maximiliano, que deu a ideia de criar uma associação dos professores aposentados. E hoje agora fez 25 anos. Eu acredito em alguma coisa. Nós estamos preparando, meus colegas, meus amigos, meus companheiros, um monumento em granito, comemorando o centenário da academia. Ele tem um pontinho só. Depois ele se alarga e tem 4 faces. E termina lá em cima com um livro. Foi uma ideia de um grupo que cresceu e chegou a 100 anos. Está comemorando com uma expositora como Vossa Excelência. Agora que eu vou passar para o magnífico Wagner da Silveira e Silva, pró-reitor da universidade, pós-graduado e contratado na Universidade de Ohio, telecomunicação, e é um vulto indiscutivelmente admirável da Universidade Federal Fluminense, também com experiência de pós-graduado, de examinar em pós-graduação. Então, ele sabe ser examinador. Não é clínico, mas se fosse médico clínico, ia ser bom em diagnóstico, porque ele é bom em tudo o que faz. Com muito prazer, passo para o professor Wagner da Silveira Silva esse microfone para dizer da sua experiência, qual a contribuição que podemos dar na carta. Senhor ministro, por favor, venha sentar aqui, ministro da Cultura. Então, sentar aqui, enquanto eu passo o microfone para o professor Wagner da Silveira Silva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar sentado aqui nessa mesa com o nosso líder, o Valdenir de Bragança, né? Essa pessoa tão especial, e ouvir da professora Ana Carolina uma apresentação tão interessante sobre o Enem, sobre a preocupação e o cuidado com que nós preparamos essas provas. Mas antes eu vou fazer um pequeno comentário. O professor Valdenir falou sobre aquela questão que hoje move todas as famílias, seus filhos ou netos, na hora de fazerem o Enem. Aquilo é uma preocupação enorme, é um vestibular,
E, como foi dito aqui, e ela também chamou a atenção dessa questão, que as crianças estão num desespero, estão totalmente preocupadas, não aguentam mais essa pressão tão grande. Olha, eu sou professor e eu também boto bastante pressão nos alunos. Eu brinco, sou amigo, mas eu boto muita pressão. Eu nunca esqueço, uma vez nos Estados Unidos, eu às vezes discuto com a minha esposa, um documentário que eles faziam sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 60 anos atrás, estava bem mais atrasada do que o Brasil. E eles mostravam como a Coreia do Sul, não citavam o Brasil, eu é que faço a comparação, mas citavam como a Coreia do Sul cresceu. E tinha um item especial que eles consideravam que foi o crescimento da Coreia do Sul. Eles tinham a educação não como um modelo, não como algo importante para o país, mas como uma obsessão. E eu nunca esqueci essa referência, que na Coreia do Sul, há 60 anos atrás, a educação era uma obsessão, e não era em paz, não era tranquila, era uma pressão desde que as crianças entravam no ensino mínimo, no ensino inicial. Quando ele começava a estudar, a aprender alguma coisa, os alunos, os meninos, as crianças, estudavam de manhã, à tarde e à noite. Então, era uma pressão assim enorme, quase que não tinham tempo de se divertir. Eles faziam a diversão na escola. A diversão era dizendo, como é que nós vamos resolver esse problema aqui? Como é que vai fazer isso ou aquilo? E aí, preparava aquelas crianças, e isso continuava no ensino médio e na universidade. Hoje, nós vemos a Coreia do Sul muito mais avançada do que o Brasil. Nós não temos competência para projetar e fazermos carros nossos, do nosso país, com a nossa tecnologia. Mas todos nós compramos carros da Coreia do Sul. E que vêm melhores do que os carros que nós tínhamos antes, europeus ou americanos. E eu tenho um carro, comprei ultimamente um carro desses. E os detalhes que eles têm no carro, aquelas bobagenzinhas que fazem, todos aquilo são patentes da Coreia do Sul. Então, essa questão de pressionar, de ter, ela é natural, porque a educação, o conhecimento, o cérebro das crianças vai se acumulando, vai se acostumando, e se você começa a estudar muito, aquilo se torna uma coisa normal. Então, a pesquisa, o conhecimento, vai normal, só que, com ele sendo muito forçado na juventude, essas crianças se tornam pessoas com maior conhecimento e com mais facilidade de aprender. Eu me lembro também, na época, a professora falou sobre toda essa pesquisa, toda essa capacidade e estudo e esforço para preparar uma prova que realmente traga para esses alunos a visão de que valem aqueles que têm maior qualificação, maior conhecimento, em várias áreas que a professora mostrou. Quando eu sou velhinho, hein? Quando eu fiz o vestibular, era um terror. Tá? E era o vestibular para engenharia, nós tínhamos, em todo o estado do Rio de Janeiro, apenas 3 concursos para engenharia. Era o da UF, da UFRJ e do IME. E cada uma dessas escolas fazia o seu vestibular do jeito que bem queria, totalmente independente. E esse vestibular dava 300 vagas, cada uma dava 100 vagas por ano, e tinha que lutar. Não era um concurso, era uma guerra. Né? Eu me lembro muito, e eu nunca esqueci isso, que as pessoas os meninos ficavam nervosos na hora de fazer a prova. Tinha gente que passava mal, ia para o banheiro no dia da prova, e era reprovado. E eu me lembro que, numa discussão que eu estava com os colegas, eu estava tranquilo. E aí eu disse, olha, eu não estou nervoso, e eu não sei se eu vou passar ou não. Mas, se eu não passar, não vou ficar nem um pouco aborrecido, porque eu me esforcei esse ano, só fiz isso, só estudei, e não tinha mais, eu não tinha condições
de fazer mais do que o que eu fiz. E passei. Tá? E foi um vestibular difícil na UF. Eram 100 vagas, só passamos 42. Né? Então, quer dizer, essa coisa do desafio, da luta, isso eu acho que é muito bom para o jovem. Eu acho que é bom ele lutar e, se não conseguir daquela vez, tentar na próxima e trabalhar nessa linha. Mas o que eu queria falar é que vai ser uma oportunidade interessante do que eu vou comentar com os colegas, né? Não é uma palestra, eu não fiz uma apresentação, porque entendi que era uma mesa redonda, né? Então era só para a gente comentar. E eu queria fazer, eu tenho a preferência de fazer, dar uma continuidade ao que a professora Ana Carolina falou. Ela nos mostrou aqui o esforço que é feito neste país pelo Enem, para trazer os alunos, definir claramente aqueles que são os alunos que estão mais bem preparados e os que estão menos preparados. A prova mostrar isto. O que é que eu queria comentar com vocês? Depois que eles entram na universidade, aqueles mais preparados e os menos preparados, o que acontece com esses alunos? O que acontece dentro da universidade? Vou dar a continuidade do que ela falou. O que acontece é que esses jovens são felicitados, são felizes por conseguirem entrar numa universidade pública. Eles estão extremamente alegres, felizes, conseguiram uma boa pontuação no Enem e uma pontuação que permitiu que eles deixassem de ser estudantes de segundo grau e se tornassem universitários. Olha, a família está feliz, os amigos estão felizes e eles estão orgulhosos, porque eles agora passaram para um novo nível. Eles agora são universitários. No caso dos meus alunos, são alunos da Universidade Federal Fluminense, bastante reconhecida, e eles estão felizes. Só que agora eles estão preparados, mas eles não estão preparados para entrar na universidade, para viverem o dia a dia da universidade. Eles têm alguns problemas. Primeiro, que tem muitas festas. Eles chegam lá e dizem, isso aqui é uma beleza, isso é uma festa, eu vou como se diz, tirar de letra. Por quê? Eles têm uma liberdade enorme. Eles estavam acostumados com seus pais terem reuniões mensais sobre como é que estava indo o filho, como é que estava indo o curso, e os pais participavam. Quando chegava em casa, o pai queria saber como é que estavam as notas deles, se eles estavam indo bem ou não, se não estavam, o pai ia no colégio para ver. Agora acabou. É uma liberdade. O aluno não podia nem sair para ir no banheiro. Ele tinha que levantar a mão e dizer, professor, eu preciso ir ao banheiro, dá licença de eu sair. Agora não. Eles saem a hora que querem, entram na sala o que querem, é uma liberdade, e agora eles são livres, eles são universitários. Eles entram na sala atrasados, aí chegam, nem olha o professor, bate a mão, ô fulano, tudo bem? Vai sentando, atrapalha um pouco a aula. Pois é, sentam lá, de vez em quando olha o celular, senta lá atrás e tal, mas eles não percebem que a mudança é outra. A mudança é outra. A mudança é que agora, a universidade, nenhum professor vai mais passar a mão na cabeça dele, se preocupar se ele vai passar ou não. O professor dá a aula. O professor não está preocupado se o aluno está assistindo, se não está, e ele fica, às vezes, de bobo, porque ele não está entendendo muito bem a aula, e ele não sai, ele continua ali, fingindo, né, para as meninas que ele está entendendo, que está uma beleza. E continua naquela coisa, e ele só descobre que a coisa é diferente na primeira prova. Mas não descobrem ainda. Na primeira prova, eles tiraram nota baixa, tiraram nota baixíssima. Não tem problema, não precisa nem dizer em casa, porque se o pai ou a mãe for lá ver que nota ele tirou, os funcionários da universidade não dizem, não, é com ele. O senhor pergunta, seu filho, ele pode entrar no computador e tirar as notas na mesma hora. Pergunta, mas eu quero saber, meu filho. Não, nós temos um contrato com o nosso aluno, que ninguém mais. Eles agora têm a responsabilidade. A responsabilidade mudou. Eles vão passar ou não,
por conta deles, não tem ninguém mais. Eles estão aprendendo aqui na universidade a serem responsáveis por suas ações. Mas eles não sabem disso. E aí, quando eles tiram uma nota baixa, ou várias notas baixas na primeira prova, não tem problema. Eu tirei nota baixa, mas os colegas, a maioria da turma tirou uma nota pior do que a minha, isso vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. Na outra prova vai ser assim também, e aqueles alunos que não se recuperaram vão ser reprovados. E os professores, nenhum professor vai ser chamado a atenção porque reprovou um número elevado de alunos. Pelo contrário, os colegas, quando conversam, dizem, as turmas estão cada vez mais fracas, esses meninos, né? Eu reprovei tanto por cento da turma. Você reprovou isso tudo? Eu também. E pronto. E aí o aluno só vai descobrir que ele tem que ter responsabilidade no semestre seguinte. Aí ele muda, ele vai se ajustar. Mas muitos deles não se ajustam e acabam sendo reprovados. Então, esse é o aluno que chega dentro da universidade, que chega num ambiente totalmente diferente. O Enem deu a eles uma pontuação e definiu que eles podem entrar para a universidade. Eles estão qualificados. Mas eles não estão, às vezes, preparados para isso. E aí o que acontece? Primeiro, algumas coisas que acontecem com o Enem que nós precisamos pensar como poderia ser melhorado. A primeira delas é que quando o aluno se inscreve, ele coloca, isso é comum, é o que mais acontece, aquela profissão que ele gostaria de ter, que ele queria ter, aquele curso que ele queria fazer, ele coloca como uma primeira opção. Mas depois, para escolher a segunda opção, ele não escolhe, ele escolhe aquilo que mais próximo está do alcance dele, mais próximo está do que ele queria, mas também do alcance dele nos pontos que ele vai conseguir. E aí ele começa a ver qual é o curso que dá mais chance dele entrar. E aí ele coloca ali as outras opções. E aí, quando ele faz isso, ele vai, eu quero ser universitário. E aí ele não consegue a pontuação para ir para aquele que ele queria mais. E aí esse menino, essa menina, faz um outro que dê uma pontuação melhor. E aí este é o primeiro problema. Porque se ele não consegue a pontuação para aquilo que era o sonho dele, aquilo que a família sempre soube que ele queria, ele consegue a pontuação para o outro, para aquela coisa que ele não queria muito. Aí o que ele faz? Ele entra naquele curso. Ele entra num curso que ele não tem, não é o sonho dele, não é aquilo que ele quer fazer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo não muito motivado. Ele não está muito motivado. Quando começa essa dificuldade dele não ter muito sucesso, ele não se esforça muito. Não tem problema não. No ano que vem eu faço o Enem novamente. E aí ele vai fazer o Enem novamente, ou outros alunos ficam com a esperança de, bom, eu já estando dentro da universidade, eu dou um jeitinho lá de mudar de curso. Mas não é assim, não é simples para mudar de curso. E a questão dele depois fazer outro Enem, é um problema. É um problema para ele, porque ele vai atrasar um ano, né? E agora que ele vai fazer aquilo. E aí já vai ser diferente. Se ele passar, e muitas vezes passa, agora ele já sabe que a coisa é diferente. Agora ele já sabe que tem que estudar muito mais do que o que ele pensava antes. Tem que ter toda uma técnica que nós, quando damos aula para o primeiro período, nós orientamos bem os alunos. O modelo de estudar, como é que ele estuda, não é como era antes. Tem alunos que não querem estudar junto com os colegas. E é fundamental estudarem juntos, trocarem ideias. Aí ele, não, eu sempre fui ótimo aluno, sempre estudei sozinho. Por que eu vou estudar com colegas que são mais fracos do que eu, enquanto que eu estou altamente qualificado e eu tenho capacidade para estudar sozinho? É um engano. Nós procuramos orientar os alunos que eles devem trabalhar em conjunto. Tá?
Porque aquele aluno que é altamente competente, ele está agora numa condição em que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes na profissão dele, seja qual for, vai ser de poder entender as dificuldades que as outras pessoas têm. Porque nós trabalhamos em grupo, todos nós, nas nossas profissões, queremos produzir algo, precisamos trabalhar em conjunto e precisamos passar conhecimento para os nossos colegas. E quando você tem a capacidade de entender o que está na cabeça do seu colega, que está sabendo menos, e ajudá-lo, mais você cresce, mais aumenta o seu conhecimento. Então, os alunos precisam saber essas questões. Mas esses meninos, então, eles vão agora aprender um outro modo de estudar, um outro procedimento, trabalhar em grupo e fazerem todas essas coisas. Mas aquela mudança, aquele segundo Enem que eles fazem, traz prejuízos para eles, como eu disse, por um ano a mais, ou um ano a mais. Mas traz um prejuízo enorme para a universidade. Por quê? Porque na universidade, quando ele larga aquele curso, né, quando ele sai e vai fazer outro curso, ou vai para outra universidade, e também existe isso. Essa é uma questão séria do Enem, porque eles chamam os alunos daquele semestre e depois chamam outros, na mesma prova que foi feita, chamam outros para o segundo semestre. E aí, quando eles chamam outro para o segundo semestre, como o menino fez o Enem e ele colocou, e as opções dele vai para outra universidade, a outra universidade chama ele também, às vezes. Aí ele vai para outra universidade e tira a vaga, a oportunidade de um outro colega, um outro menino brasileiro, que também fez o Enem, mas não consegue entrar, porque agora aquele menino entrou e ocupou aquela vaga. Isso é ruim. E aí, para as universidades também, porque depois, esses alunos agora eles vão entrar no segundo semestre. E aqueles alunos do primeiro semestre que passaram para o segundo semestre, não passam todos. Às vezes, na minha área, por exemplo, que é engenharia, isso acontece em, às vezes, 1/4, às vezes 1/3 dos alunos que não vão. E aquela turma agora tem cadeiras vazias. Várias vagas não estão sendo utilizadas. Isso é muito ruim para a universidade. Mesmo na universidade, muitas pessoas desconhecem isso, que os recursos, nossas universidades públicas, não recebem nenhum dinheiro dos alunos. Tá? Os recursos vêm do MEC, os recursos vêm do governo. E, na matriz que se faz para passar recursos para a universidade, uma das coisas que conta muito é o sucesso que a universidade tem quando eles consideram o número de alunos que entraram, por exemplo, 40 alunos, e veem 5 ou 4 anos depois os alunos que se formam. E se aqueles alunos que se formam são menos, se 40 alunos entraram e agora estão se formando 30, cai o valor que o governo vai passar para aquela disciplina para a universidade. A universidade está recebendo menos recursos, está tendo mais dificuldades. E o país também perde, porque estão usando professores, infraestrutura da universidade, tudo que é feito, todo o dinheiro que é gasto na universidade para formar 30 alunos, quando poderia formar 40. Poderia formar 40 com o mesmo custo. O custo para o país é o mesmo, se são formados a totalidade dos meninos e meninas que entraram, ou se só a metade. Então, isso é um prejuízo também para o país. Então, essa é uma das questões que precisam ser avaliadas, precisam ser vistas, como é que a gente pode melhorar isso. Eu imagino que seria importante um trabalho conjunto das universidades do Estado. Aqui, a UF e todas as outras universidades que são federais poderiam fazer um acordo de como é que vamos fazer essa transferência. Isso não é o Enem, isso não é o governo federal, isso é simplesmente resolvido entre as nossas próprias universidades. Mas
há uma necessidade que todos participem. Outra coisa que acontece também é a vantagem desses alunos que entram e a questão também que vai levar essas coisas, a questão das cotas, né? As cotas, quando surgiu a ideia das cotas, hoje isso está mais aceito, menos discutido, mas quando surgiu essa possibilidade, muitos professores eram contra, porque ia prejudicar o alto nível da universidade, aumentando tanto a entrada de alunos que vinham de escolas públicas ou que tinham uma condição financeira muito pior, não estavam bem preparados, e que isso iria diminuir a qualidade das nossas universidades, dos nossos cursos. Nós temos a discussão com as nossas esposas, né? E eu e a minha esposa, por exemplo, vocês sabem, nós concordamos em quase tudo, mas nós discordávamos nesse ponto terrivelmente. Ela era totalmente a favor das cotas, porque tinha que ter cotas, isso e aquilo. E eu não, eu achava que não. Entretanto, foram implementadas as cotas e esses alunos entraram para a universidade. Depois que eu comecei a participar dos alunos e ver o que acontecia nas nossas universidades, eu concordei com a minha esposa, tá? Porque era isso mesmo. Eu achei que deveria ser, e realmente isso foi um avanço muito grande. Mas que as universidades também não estão sabendo trabalhar direito. Por quê? Porque muitos dos professores, é aquilo que eu falei antes, reprova e pronto, esses alunos têm que se virar. Não é assim. Nós realmente recebemos alunos que estão menos qualificados e é preciso que seja analisada essa questão, como é que nós vamos ajudar esses alunos. Tá? Então, desse modo, eu acho que isso precisa ser feito dentro das universidades e nós não estamos levando isso muito a sério para tentar dar o apoio a esses alunos. Cada professor faz do seu jeito, eu tenho um modo que eu fiz e consegui resolver para os meus alunos essas diferenças, mas é preciso que toda a universidade faça isso. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer, mostrar essa questão dos alunos terem esse apoio da universidade, de um modo que não os classifique diferentemente, mas que mostre a eles que eles têm chance de melhorar e que dê um esforço maior para ajudar a esses alunos. Tá ok? Então, basicamente, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Ricas exposições, nós vamos atender a sugestão de abrir para a proposta. Eu conversei aqui agora há pouco com a professora Ana Carolina, agora o vestibular, vamos dizer assim, o Enem, está entregue ao Ministério da Educação. Então, com a sua experiência, nós vamos pedir que apresente sugestões ou propostas. O professor Maximiliano havia pedido para sugerir, para propor. Também de Campos, o Santos Coelho também. É o seguinte, eu vou, antes de agradecer e encerrar essa parte, depois abrir, tá? Professora Ana Carolina Litcheski. Fazer o vestibular é mais difícil que citar seu nome. Não é fácil, não. O vestibular é muito mais difícil. Eu quero agradecer a sua riquíssima exposição, como melhorar o Enem, base comum curricular. Eu quero manifestar nosso reconhecimento, mas desejar que seja sempre uma luz, clareando caminhos para que essa geração, que já está quase ficando desesperada, mantenha a esperança de ter um lugar no sol numa universidade de forma ética, sem jeitinho, sem macete, sem mutretas, como se diz, mas com uma formação que vem lá do ensino fundamental, onde
os professores sejam exemplo para os seus alunos. E esses professores, minhas senhoras e meus senhores, estão pessimamente tratados, pessimamente remunerados. E se nós não pleitearmos nesta carta a melhoria do respeito à dignidade do magistério, nós não vamos conseguir ética nem aqui, nem lá na Coreia do Sul. É preciso que se dê ao magistério. Eu sou da época da normalista da Escola Normal Carmela Dutra, que era a letra O. Vocês não eram nascidas ainda, na década de 60, a professora formada na Escola Normal era a letra O, igual a coronel. Agora nem cabo elas recebem remuneração. Menos que salário mínimo, alguns municípios estão pagando isto. E quando o governo federal decide fazer um salário mínimo, há uma reação dos prefeitos enorme. Não temos dinheiro. Mas tem dinheiro para outras coisas que não são tão importantes para a grandeza de um país que é levado a sério. Irmã Ana Carolina, com os melhores agradecimentos, melhore o vestibular com as suas ideias, daqui a pouco eu vou recebê-lo. Muito obrigado. Professor Wagner Silveira e Silva, esse experiente e internacional professor, muito obrigado pelas suas observações, que a professora Miriam Limpim Grisprum. Vem cá, Miriam, muito obrigado, acadêmica, imortal, escritora, autora de livro de trabalho. Eu não sei se a professora Flávia Mato, se a professora Flávia Monteiro de Barros ainda está aqui, e a Luci Teixeira. Vem cá, Luci, receber os aplausos, ao mesmo tempo que recebe o seu certificado como colaboradora nesse debate. Né? Tá bem? Muito obrigado. Sim? Continue aí na sua caminhada de Rio Bonito para o mundo. Né? Nós queríamos dizer aos presidentes, né? Que ela torne o Rio mais bonito. Rio bonito. Eu queria dizer que os acadêmicos dos outros estados, do Paraná e do Sergipe, receberão depois um título de acadêmico correspondente. Será amanhã, sim? Porque nós estamos aproximando das 6 horas, mas antes disso nós vamos abrir para receber objetivas propostas. Eu estou recebendo aqui o assessoramento para encerrar no máximo às 18h10. Mas eu espero propostas objetivas, como melhorar o Enem, como fazer para que haja uma seleção mais humanizada e recolhendo melhor a ideia, o aprendizado dos alunos que vêm do ensino fundamental e do ensino médio. Alguém? Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, menina. Você quer apresentar uma proposta, sugestão? Eu queria fazer um breve comentário, já que as propostas eu pensei que seriam feitas amanhã. Não, as propostas agora, para melhorar, nós estamos elaborando, já tem gente assinando, a Márcia está colhendo. Se você tiver alguma sugestão para melhorar o Enem, senão o resto fica para amanhã, tá bem? Presidente ilustre da Academia Campista de Letras. Pode usar o microfone para... Boa noite, boa tarde. Né? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Academia Fluminense de Letras por estar nos brindando, neste seu centenário, com palestras de tão alto nível. Eu tenho uma vida acadêmica, não enquanto de Academia de Letras, que é curta, mas uma vida acadêmica enquanto professor, que este ano completa 50 anos na sala de aula. Para mim é um ano muito importante, completarei 70 anos no dia 15 de dezembro e 50 ininterruptos na sala de aula. 45 no ensino superior. Para ele que ele merece, aí, olha aí. 50 anos, ele começou com 15? Não, com mais um pouco, e com vontade de continuar muito mais. Não é? E 33 anos como professor da nossa gloriosa Universidade Federal Fluminense, lá em Campo dos Goitacazes, um polo que hoje chega perto de 3.000 alunos. Mas, então, tenho frequentado encontros
sobre educação, a minha área de história, ciência política, sociologia, e realmente eu estou assim muito feliz com o nível das palestras que nós tivemos ontem, das palestras que nós tivemos hoje. De modo que, na verdade, a questão que foi levantada agora há pouco, e só por isso eu estou aqui. Eu não vou desdobrar o nível da apresentação dos ilustres palestrantes, mas é porque eu quero confessar, eu usei essa expressão 50 anos como professor, porque eu tenho uma questão ao longo desse tempo. É um processo permanente de tensão em relação ao processo de avaliação. Se me perguntarem qual a grande questão ao longo de todo esse tempo, não de aprendizagem, não de aprofundamentos, não de desempenho pedagógico, não de competências e saberes para compartilhar, não. Sala de aula é um espaço lúdico, é um espaço de alegria, e talvez por isso eu queira permanecer muito mais do que esses 50 anos. A questão é como avaliar. A questão da avaliação é uma questão política, é uma questão que está na raiz da compreensão da educação como ferramenta que mobiliza para intervir no mundo. Nós temos tanto ainda na vida acadêmica das academias de letras, como na vida acadêmica das universidades, uma questão muito complicada, que é a questão de uma idealização sobre a vida, de romantização sobre a vida. As academias de letras precisam tirar o bolor do beletrismo do século XIX. Não é possível uma academia de letras chegar no século XXI querendo ir para o Parnaso, querendo ir apenas nas asas de Pégaso e morar no Parnaso, quando a vida pulsa aqui nesse país de miséria, nesse país de uma ética predatória, de uma ética cínica, onde não se pode pensar um intelectual desvinculado das questões do seu povo e do seu tempo. Os pensadores, os filósofos, interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Agora é preciso intervir no mundo para transformá-lo. E aí, tanto através da alma, da cultura enquanto expressão literária, e como através da sala de aula, da universidade crítica, da universidade que cuida realmente das três dimensões, mas não perde de vista quem é o povo que está entrando nessa universidade. Eu comecei entusiasmado ao perceber que uma pessoa com esse nível, que aqui falou sobre avaliação, mostra nas entrelinhas, não é, de sua sabedoria e de uma ironia filosófica as suas dificuldades. Foi gratificante, eu também percebi isso. Comecei a ouvir o discurso do nosso ilustre e conhecido, né, por sua obra, colega da universidade. Comecei preocupado, como se ele estivesse, talvez pela formação, tentando encontrar equações matemáticas ou continuar na diretriz do equívoco institucional desse país, que é um país que está com muita política econômica e com pouca economia política. É preciso repensar essas questões sobre quantitativos, é preciso pensar tudo isso. Fiquei um pouco preocupado quando começou, mas fiquei feliz quando terminou, não é? Porque a mim não tem problema algum cuidar de alunos que vêm de cotas, a mim não tem problema algum cuidar de alunos que vêm, aspas, com uma formação menor ou diferenciada, porque a questão cultural já foi pontuada aqui. Muitas vezes esse aluno que chega sem esses saberes ilustrados, de que depois nós não sabemos nem para que servem, eles têm um saber diferenciado que às vezes nos encanta quando paramos para falar com eles. Não me importa como eles chegam,
Me importa como é que ele vai sair da minha turma. E aí, o professor, me parece, que tem um papel central nesse momento em que nós temos que superar esse dilema. Uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Nós temos que resolver essa questão. Qual é a universidade que nós queremos? É a universidade que vai continuar reproduzindo os mitos de inferioridade cultural que vem da colônia, quando era proibido o ensino superior? Que universidade nós queremos para esse país, para continuar reproduzindo a formação de elites pensantes, de elites dirigentes? Ou nós queremos uma universidade aberta, uma universidade instrumentalizando o seu povo para a construção de uma sociedade mais feliz? É claro, Excelência, que eu sei que isso implica em saberes e em rigor. E eu me orgulho de pertencer à Universidade Federal Fluminense, porque é um lugar de excelência, é um lugar de rigor, e todos nós sabemos disso. Mas eu acredito que a questão... Um dia, a casa foi a primeira escola, e a escola foi a segunda casa. Hoje, nós precisamos repensar muita coisa, não é? Não só em relação ao Enem, mas o tema da nossa identidade, o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Muito bem. E eu tenho certeza que não é na direção desse modelo perverso e cínico, de uma ética cínica e predatória que está aí, que nós vamos construir a grandeza desse país com seu povo generoso obrigado, e inteligente. Presidente. Muito obrigado. O presidente vai depois apresentar a sua sugestão, a sua proposta. Nós aqui apreciamos... Quer falar? Passar para ela. É porque nós temos de entregar esse salão daqui a 5 minutos. Já recebi um recado que às 18h10 ele será fechado. E nós temos de curvar diante da exigência do hotel. Pois não? Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter essa oportunidade de estar revendo muitas pessoas maravilhosas, e estou encantada com a palestra da professora Ana Carolina. E estava pensando, e se ela pensaria também em fazer no Enem também uma palestra, incluir a filosofia também. Filosofia ética? Exato. Então fica essa proposta, a sugestão, estão de acordo para colocar a ética dentro dos temas para a seleção através do Enem. Isto. A professora Ana Carolina vai apresentar também algumas sugestões com a experiência dela. Mas muito obrigado pela sua vinda até aqui, vindo de cadeira de rodas, para nos brindar com a sua experiência. Muito obrigada, porque acho que a filosofia das pessoas é muito importante, principalmente neste momento que a juventude está tão preocupada, há um momento muito difícil. A juventude está preocupada, inclusive, tudo o que foi dito aqui, principalmente pela professora acadêmica Ana Carolina. Então, a filosofia de vida também, não é? É a ajuda ética. Sem ética, acho que ética e filosofia estão um para o outro, assim como o oxigênio está para o ar. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Nós vamos encerrar. Há uma proposta também de valorização do magistério para que seja tratado com mais respeito. Não sei se vai ser através de leis, mas se de uma cultura de respeito ao professor, à professora. Hoje o professor está tão diminuído que os alunos já não respeitam, começa de cima, os governos não retribuem devidamente o professor, a droga
Eu conheço várias escolas que estão fechadas porque em volta o Comando Vermelho fecha e quer fazer. Então, a situação está muito difícil e um professor, para resistir a tudo isso, precisa ser tratado com a dignidade. Eu imagino que tem professores que estão reduzindo o salário quando a Constituição não permite. Então, é preciso que haja uma reação da sociedade para valorizar o magistério, os professores, sobretudo daqueles que pegam lá as crianças, alfabetizam, etc., e já começam a plasmar uma consciência ética nessa formação escolar que vai. Nós temos também de buscar, também foi outra sugestão, nós temos uma gravíssima heteroeducação. A televisão faz com que o cidadão mude de postura através do exemplo péssimo de novela. Eu queria dizer a vocês que eu estive na Globo e conversando sobre a nossa preocupação de influenciar eticamente a sociedade através dos meios de comunicação da mídia. Eu ouvi de um diretor que testaram a influência da Globo, colocando uma que não era a protagonista, era uma terceira personagem de uma novela, usando o relógio na mão direita, no punho direito. E depois de 3 meses, verificaram lá em Taquatiara, que é um município de 200 quilômetros de Manaus, pelo Cláudio Chaves, as meninas estavam usando caneta Bic, fazendo na mão, no braço direito, de mentirinha, o relógio que aquele personagem da Globo usava. Então, a influência da mídia da Globo é desastrosa quando a gente procura na família, procura na sala de aula, procura através dos órgãos oficialmente responsáveis pela formação educacional e vê que uma poderosa rede de comunicação muda o costume, muda o hábito, muda o comportamento, ensina a desrespeitar a figura da mulher através de uma forma vergonhosa de botar a mulher como objeto de sexo, apenas como objeto de sexo, denegrando, desfazendo a dignidade da mulher, mostrando a violência como se fosse coisa comum. Tudo isso é um desastre, é um tsunami na busca de ter um país ético, responsável pelo destino das gerações. De modo que esse desabafo que eu estou fazendo é de alguém que é professor há 58 anos e agora estou dando aula para a 4ª idade, com gente de mais de 80 anos, que também tem muitos anseios de ver o país melhor, dando tudo que já deram e continua dando para que haja mudança desse panorama onde há corrupção em todos os setores, legislativo, executivo, judiciário, desembargadores recebendo dinheiro para dar uma sentença, abertamente comprovado, de modo que esse panorama nós temos o compromisso de mudar. É por isso que nos encontramos aqui, pedindo a proteção de Deus para que vá sair daqui e influencie de alguma forma os destinos do Brasil. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela significativa contribuição que as senhoras e senhores deram a esse monumental encontro da inteligência da cultura.